chegada aqui no aeroporto de Tel Aviv. Foto dos reféns, todas colocadas aqui de lado. Tem algumas que tem bastante lembrancinhas, cartas do lado que as pessoas colocam. Aí pessoal, primeira agenda aqui da nossa missão. A gente veio aqui no Museu do Holocausto. Tô meio cansado porque a gente chegou de madrugada aqui. Assim, passamos por um processo de... a gente fez uma escala na Alemanha para vir para cá. E... nossa, a imigração na Alemanha para vir para Israel foi, assim, bastante dura. Eu respondi mais de 50 perguntas lá na imigração, lá no aeroporto de Frankfurt, para vir para Israel. Me perguntaram de absolutamente tudo, onde eu morava, se eu morava sozinho, o que eu fazia, o que eu fazia antes de política, com o que eu já trabalhei, se eu conheço pessoas que já visitaram a Síria, o Líbano, se eu já tinha visitado esses países. Assim, absolutamente tudo me foi perguntado por lá. Bom, como respondi tudo certinho, tem a carta do Consulado Geral de São Paulo que nos convidou para estar aqui. Então, apesar da pressão, deu para responder tudo certinho. Essa primeira agenda aqui no Museu do Holocausto. Bastante gente do Exército aqui, jovens, bastante por aqui, ali no fundo. Bom, vamos entrar aqui, não sei se vai dar para filmar bastante dentro do museu. E depois nós vamos ao parlamento aqui em Jerusalém, mostrar tudo. Quando a gente entrou no museu, a gente falou dos justos entre as nações. Que tinham a opção de ajudar ou não ajudar e optaram pelo bem, mesmo correndo o risco de vida. Seres humanos como nós, que optaram pelo caminho do bem. E aqui nós temos também, não são monstros, não são... Vamos ver que além disso, os alemães fabricavam e era jogado por essas entradas. Era a câmara de gás. Com o oxigênio saía o gás. O monóxido de carbono podia levar algo em torno de 40 minutos a 1 hora para matar as pessoas na câmara de gás. Aqui a gente fala de 7 a 10 minutos, todo mundo morto, todo mundo assassinado. E os corpos eram trazidos aqui para cima. E aqui em cima, o que era feito era tirar os cabelos, os dentes de ouro, e aqui sim, formos crematórios, os corpos eram colocados dentro dos formos crematórios. Agora, muito importante lembrar que quem faz esse trabalho são os judeus, que são forçados a fazer isso, mas que também sabem que daqui a pouco são eles que vão estar nesse lugar. O que os alemães faziam? Ofereciam para eles comida, muito álcool, muita droga, pessoas trabalhavam drogadas e... durante muito tempo, próprios judeus que sobreviveram testemunhavam contra esses judeus que fizeram esse trabalho, chamado Sonderkommando. Por quê? É como que eles fossem colaboradores. Só que o que aconteceu? Depois da guerra, quando começam os estudos em Auschwitz, se descobre no entorno das câmeras de gás, se descobrem enterrados diários que eles deixaram ou documentos que eles deixaram. E lá eles escrevem da dor deles, que eles viam nisso, na grande maioria das vezes, uma vergonha que eles fizeram isso, mas que estavam fazendo isso para a sua sobrevivência, buscando sua sobrevivência, tá certo? Então, não é, a gente às vezes fala que como um judeu pôde fazer isso, colaborar dessa maneira, não necessariamente a pessoa pensava nesse caso também como ela poderia sobreviver nessas condições, e esse foi o trabalho, né, que é muito difícil de julgar alguém nesse lugar, nesse momento, porque sabia o que aconteceria se, claro que houve aqueles que inclusive houve uma revolta desse grupo de judeus, uma revolta em Auschwitz, que conseguiram destruir uma das câmeras de gás.
que para ser reconhecido como justo entre as nações não é algo simples, falar eu conheço uma pessoa que salvou, chego, falo aqui e essa pessoa é reconhecida. Não, tem um processo, passa por juízes que vão atrás da informação, pedem testemunhos, pedem documentos. Então todo mundo que está aqui foi reconhecido depois de um processo muito grande e recebem o quê? Recebem um documento, uma medalha que está lá embaixo, isso é tudo, e claro é homenageado aqui no museu com seu nome e tudo mais. Temos Tem dois brasileiros, né? Dois brasileiros, né? Aristides de Souza Bentes, que foi secretária do Consulado Brasileiro em Hamburgo, e temos também o embaixador Souza Dantas, que foi embaixador do Brasil também em Paris e depois em Vichy, quando o governo francês passou para Vichy, e os dois deram vistos para judeus deixarem a Europa e salvarem. Essa parte aqui é do trabalho forçado, daqueles que eram condenados à vida. A trabalho forçado, que eram marcados, totalmente anulados como pessoas. São muito interessantes. São judeus que ainda estavam presos na Alemanha, porque a gente esquece isso, mas muitos judeus que ficaram refugiados na Alemanha depois do Holocausto, ficaram onde eles ficaram dormindo, nos mesmos campos, só que o campo deixou de ser um campo alemão, agora virou um campo de refugiados, não tinha para onde levar eles, e aqui a gente vê fotos de prisioneiros lutando justamente por isso, por ter um lugar para viver que seja a terra de Israel. Então, esse a história deles, nós temos muito vendidos aqui. O museu também com a ajuda dos sobreviventes, das famílias, e também com arquivos que os próprios alemães deixaram, eles juntaram esses nomes. Nós temos 4 milhões e 600 mil. Vocês perguntam, mas a gente fala de 6 milhões e vocês podem ver ali as estantes vazias, tá vendo? Quer dizer que elas têm que ser completadas. Por que temos estantes vazias? Porque existem comunidades inteiras que foram exterminadas, famílias inteiras que foram exterminadas. E a gente sabe que eles existiram, mas não sobrou ninguém, inclusive para contar que eles existiram. Contar o nome deles. Então, é o que a gente vê. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Como que funciona a questão do armamento aqui para as pessoas comprarem armas? Aqui você precisa tem condições. O governo estipulou certas condições e se você se enquadra nessas condições e não tem antecedentes, você pode ter arma. A partir dos 18 anos, por exemplo? De 18 anos. Não, 18 anos você vai para o exército. Depois do Uma exército. das condições é o nível de treinamento militar que você tem. Então, se você serviu numa unidade burocrática, que você não teve arma no exército, você não vai ter poder de arma. Mas se você era um combatente, você teve uma M16 durante 3 anos, você pode ter uma arma. Agora eles mudaram, eles abaixaram um pouco o nível de treinamento por causa da situação. Precisa saber que hoje Israel tem 350 mil pessoas armadas, 72% dos atentados são neutralizados por civis armados. E por outro lado, você não vê nenhum caso de violência, muito raro. O preparo aqui, as pessoas têm muito preparo para usar armas aqui. É um dos países mais seguros, né? Sim. Onde você olhar em volta de você, todo tempo todo tem 4, 5, 6, 10 pessoas armadas, mas você não vê violência armada, você não vê pessoas atirando por causa do trânsito, essas coisas. Você pode ver 2 pessoas armadas saírem na mão e nunca vão cogitar usar arma. Sim. E você tinha me falado que aqui a maioridade é de 18 anos, Sim. Então os jovens eles podem começar, por exemplo, a tentar tirar a habilitação com 17 anos e meio. 17 anos, já para ir. Na teoria, 17 anos e meio você passa o teste, e aí você tem um processo que você tem que dirigir 2 meses com os pais, você não pode dirigir à noite. E aí você vai virando homem. Bom, acabou aqui a visita ao Museu do Holocausto. Aliás, aqui eles não chamam de Holocausto, né? Chamam de Shoah. Seria o maior mal da humanidade. Eles acabam não usando o nome de Holocausto, né? Apesar de já ser naturalizado aí no mundo inteiro. Bom, a gente está saindo daqui, essa foi a primeira agenda. A gente vai agora almoçar e depois vamos para o parlamento, Knesset. Vamos encontrar lá com parlamentares e, enfim, conhecer mais
do legislativo aqui. Você não sabe o que você vai falar? 100% improvisation. Açúcar, cara? Você não quer adoçante? Tá bom. Fazendo uma boa ação. Aí, pessoal, estamos chegando no parlamento aqui. Guto Zacarias. Passamos por uma bela de uma revista, né? Bela revista. Pra variar. Queria te perguntar uma coisa. Na Assembleia é assim? Na Assembleia, se você quiser entrar com uma metranca pra fora, você consegue entrar lá. Não tem esse nível de segurança, não é parecido? Não é tão exagerado assim, claro, mas não tem o nível de segurança do parlamento israelense, não. Isso. Entrando aqui no parlamento, todo lugar que não pode entrar armado tem uma sala para você deixar suas armas. Aí, pessoal, estamos andando aqui no parlamento ainda. Uma coisa legal que eles falaram é que eles liberaram pra gente entrar dentro do plenário. Não podia tirar muita foto e tal, consegui fazer algumas imagens, mas o rapaz que trabalha aqui disse que foi a segunda ou terceira vez que ele viu uma comitiva entrando dentro do plenário. Então, experiência única. E aqui dentro é uma sala, como se fosse uma sala de uma comissão. Ó, essa aqui é o lugar do Benjamin Netanyahu, de frente para a presidência aqui da Câmara. Ó, aqui é o gabinete do Benjamin Netanyahu. Essa porta aqui, no parlamento. Aqui os outros ex-primeiros ministros. Um monte de câmera aqui para dar entrevistas. Entrevistas rolando por aqui. Una pregunta excelente. Voy a tratar de contestar, pero la verdad que no tengo contestación perfecta. Perguntei se, como eles não têm Constituição, como se dão as leis especiais. En 1948 se decide que hasta octubre de 1948 tiene que haber Constitución. Tiene que haber Constitución. Y llega octubre de 1948, María Octubre en el Chamo Tramay Meshmone, ven Juca y no hay Constitución. ¿Y por qué? Empezaron a discutir. Se empezaron a discutir qué va a estar escrito en la Constitución. Nació un país, el país no estaba preparado. ¿Por qué David Ben Gurión decide el 14 de mayo, un viernes a las 4 de la tarde, que Shabbat, el sábado, para los religiosos dentro de una hora empieza y eso voy a explicar un poquito más tarde, decide declarar el Estado de Israel. Empiezan a discutir y ven que no logran tener constitución. Y después de 2 años, en el año 1950, llega un diputado que se llama Mike Harari, y él dice, hay un dicho entre nosotros, 2 judíos, 10 ideas. Se empieza a discutir, que todo dice, nosotros no logramos constitución. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a dictar leyes que van a ser las bases, se llaman leyes bases. Hasta hoy en día el Parlamento de Israel votó אנחנו 14, 15, 16 איש. תביא לי 17. אנחנו ניתן להם un obsequio para cada uno, pedir que le traigan a cada uno. מתנה לכל אחד. Ok? Não é todo dia que Enseguida o me lo van a o traer. parlamento de Estado dá presente para as pessoas, né? Empieza a discutir. Entonces vamos, hasta hoy 13 leyes, hay 13 leyes que ellas son las bases, que van a ser las bases de la Constitución. Ahora, durante todos los años trataron muchas veces de lograr y organizar todo esto y todo. No lograron. Pero esas ¿Por qué? 13... Porque los religiosos aquí dijeron algo, sí, y los que no son religiosos algo. ¿Y cuáles son las fronteras de Israel? Israel estuvo muchos años en guerras y no se logró.
no se logró. Y por eso hay 13 leyes que son las leyes básicas, que son parte que van a formar en el futuro la Constitución. Pero estas leyes fueron aprobadas por Fueron el aprobadas mismo... totalmente y también por la Corte, por el Parlamento y también, y no solamente, y también por la Corte Suprema, la Corte Suprema de Israel, porque la Corte Suprema de Israel, que tiene el poder, si una de las leyes que acá son aprobadas y hay abstención sobre esa ley, además viene el Beit HaMishpat Elyon, ¿ok? Pueden ir a la Corte Suprema y decir, no estoy de acuerdo con lo que fueron con las elecciones, no estoy de acuerdo con las leyes. Y la Corte Suprema aquí en Israel tiene el poder, y lo hizo ya varias veces, de cancelar y de no aprobar leyes pero no las leyes que son leyes fijas que van a ser parte de la Constitución de Israel. Israel também existe uma tensão em Israel. Ontem foi eleito o novo presidente da Suprema Corte de Justiça, o juiz que está acima dos outros juízes. Nós estamos falando em Israel na Suprema Corte de Justiça, são 15 desse presidente da Suprema Corte, quer dizer, pela Suprema Corte ele está eleito e o ministro não pode, por lei, ele não pode negar que ele foi eleito, mas ele vê nesse ministro vários problemas em relação que ele não cumpriu com certas questões da justiça e tudo mais. Existe uma briga entre o governo e a Suprema Corte hoje em dia em Israel, parte da nossa democracia. Agora, como são eleitos os juízes da Suprema Corte? Essa foi a pergunta. Em Israel existe um formato muito interessante, mas que também hoje em dia está em discussão e está em briga. Nós temos uma comissão que é formada por 3 juízes da Suprema Corte. Temos um membro da Knesset que é do governo, que faz parte da coalizão do governo. I'm leader of a political movement in Brazil called Free Brazil Movement. Kim is part of this movement too. Guto, Cauê, other ones. And whatever we are, we send a message that we disagree with Brazilians' government position about the war. The president of Brazil already compared what Israel do with the Holocaust and things like that. So we disagree with this. We know that our people disagree with this. Brazilian people have shared some values with Israel, values of freedom, values of democracy. Of course, we have solidarity of what Israel is passing now. Aí, pessoal, saindo agora à noite aqui do parlamento, a gente foi recebido por alguns parlamentares, incluindo o presidente aqui do Knesset, presidente, portanto, do parlamento, nos recebeu, respondeu várias perguntas, falamos sobre a relação do Brasil com Israel, dificuldade do governo Lula em fazer com que essas relações se fortaleçam. Perguntei para ele como é que as relações entre o Brasil e Israel, se elas foram estremecidas com as recentes declarações do Lula. Ele disse que sim. Falou sobre a agenda, sobre os próximos passos, sobre o acordo de cessar-fogo, enfim, bastante coisa. A gente vai ver se o pessoal da equipe dele passa os vídeos da reunião e eu vou postando aqui pra vocês. Aí, pessoal, vou terminar o vídeo aqui, ó. Muro das Lamentações. O pessoal aqui rezando, fazendo sua oração. Eu já fiz a minha, tô com um kippah aqui que eles entregam na entrada. É isso, vou continuar mostrando a viagem pra vocês aí. Beijo, não esquece de deixar o like e conferir a inscrição.